Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu quero falar com vocês um assunto diferente, né? Eu sempre trago aulas bem explicativas, tento pelo menos, né? Que eu espero, sempre estudo antes e aí eu demoro muito para fazer uma aula profunda com vocês e muitas pessoas me pedem, por que você não faz isso no YouTube, né? Quem é atendido por mim, os meus pacientes, né? Por que você não fala assim? A gente se aproveitaria e foi uma coisa assim que ficou na minha cabeça. Porque realmente eu conseguiria. Foi como se eu estivesse pensando assim: pô, será que você não tá querendo. Tá perfeito demais? Será que você não tá querendo não errar, né? E foi uma das coisas assim que me pegou. Porque eu sendo terapeuta, né? Quando eu falo com vocês, por mais que eu tô conversando com vocês, eu tô fazendo uma terapia comigo. Que tudo que eu falo pra vocês e que vocês falam pra mim, né? As histórias de vocês são muito boas pra mim. Às vezes as pessoas ficam, não, mas eu tenho vergonha de falar, não, nada nunca vai sair daqui. E eu fico. E eu fico pensando se vocês acham que eu tô prestando atenção, porque eu gosto muito mesmo. Nossa, quando eu tô atendendo, eu não vejo a hora passar. Sabe, eu nunca fiquei com um paciente assim que eu nunca vi, que a sessão não andou, sabe? Sempre anda, porque eu me interesso realmente. E talvez seja uma das minhas qualidades, né? Por mais que, enfim. E eu quero falar uma coisa pra vocês, eu vou deixar. Eu coloquei o o, o título desse vídeo aqui como terapia gratuita, né? Pra você. E pra você que assistir, se você nunca foi meu paciente, tá? Se você já é meu paciente, não vem atrás que eu não vou dar pra vocês, que eu sempre dei terapia muito barato pra vocês. Mas eu tô num projeto, eu mudei de cidade, pessoal. Tô numa cidade nova, aconteceram muitas coisas ruins na minha vida, e a maioria delas por escolha minha, e eu quero trazer mais isso pra vocês também. Aí eu fiquei por muito tempo fechando muita coisa, cuidando, com medo do que vocês iriam pensar, ou o que eu posso. É, que pode acontecer de ruim, por exemplo, se eu falar mais da minha vida. Então, assim, eu coloquei aqui como terapia gratuita, porque quem nunca foi meu paciente e tá aqui, que tem as pessoas que aparecem aqui no YouTube, eu nunca consigo conversar com elas. Se a pessoa entra no Instagram, ela começa a me seguir, eu já mando mensagem pra ela. Mas as pessoas que estão aqui no YouTube, eu não consigo conversar. Eu não sei quem tá começando a me seguir. E eu quero que você me mande uma mensagem. Eu vou deixar sempre o WhatsApp aqui embaixo. É o link do meu WhatsApp mesmo. Você pode mandar mensagem sem medo, que sou eu que respondo. E eu quero oferecer uma terapia gratuita para você, né? Uma sessão gratuita para você que nunca fez terapia, ou se você já fez, não tem problema, né? Para você ver como que é a minha sessão. E eu tenho certeza que ela é totalmente diferente de qualquer outro terapeuta, psicólogo que você já foi. E eu tenho certeza que quando eu tiver o meu CRP, né, de psicologia, a psicologia ela vai atrás de mim e vai caçar o meu CRP. Porque tem uma regra na psicologia de você fazer vínculo com a pessoa, é proibido. E pra mim isso é impossível atender você e eu não colocar a gente não tem um vínculo, pô. Eu sou amigo de todos os meus pacientes, né? Eu sou preocupado com todos vocês, eu sempre tô pensando em vocês. Sempre, se eu vejo alguma coisa, eu penso, pô, isso é legal pra você. Sabe, eu acho que esse tipo de terapia, eu acho que é a terapia mais real que a gente pode oferecer. Eu espero que não esteja travando o meu vídeo, porque eu tô vendo aqui e parece que tá travando, mas eu vou continuar. Então, se você precisa de uma terapia, se você nunca fez, ou se você não precisa também, me manda mensagem. Não perca essa chance, eu sempre encaixo nos meus horários vagos, tá? E como eu tô numa cidade nova, eu tô oferecendo, né, para as pessoas, porque eu tenho outro negócio, porque a maioria das pessoas que aparecem na minha vida nunca é por acaso. Eu não vejo nunca a vida por acaso. Para mim sempre as coisas estão acontecendo e ao mesmo tempo que elas estão acontecendo, Deus está mostrando alguma coisa para eu aprender. Então no meu Instagram esse dia eu estava fazendo isso. Eu senti muito forte que era para eu oferecer terapia, a primeira sessão gratuita para as pessoas que não me conhecem, as pessoas que aparecem sem querer no meu Instagram. E aí eu fui oferecendo, as pessoas que curtiam mas não me seguiam, as pessoas que estavam vendo o meu store e não me seguia, então eu mandava mensagem, falava, oi, tudo bem com você, né? E daí se ela continuasse a conversa, eu falava, você já fez terapia? Como anda a sua vida emocional hoje? O que você acha de terapia, né? E aí eu ofereci, olha, se você quiser uma sessão gratuita. E gente, primeiro eu fiquei com muita raiva,
né, dessa pessoa. Eu fiquei estressado, realmente. Isso tirou o meu prumo. É difícil as coisas tirarem o meu rumo, mas isso tirou o meu rumo. Porque uma pessoa, ela viu o meu story, ela entrou no meu perfil, ela viu um story meu e eu mandei, olá, tudo bem? Só isso. E aí ela me respondeu assim, pelo amor de Deus, né? Cara, eu li aquilo. Eu falei assim, o que essa pessoa tá pensando? Tá pensando, sei lá, que eu vou fazer alguma coisa com ela? Que eu vou vender um curso? Sabe? Sei lá, às vezes ela tem razão também, né? Tanta gente hoje manda mensagem sem conhecer. Mas sabe, nem pediu, né? O que você quer? Pô, só falou, pelo amor de Deus, né? Sabe, eu fiquei assim. Aí eu mandei pra ela, não entendi. Daí ela me bloqueou. Cara, eu fiquei mais puta ainda. Daí eu respondi, falei assim, nossa, eu só ia te oferecer uma terapia gratuita. E aí depois eu bloqueei também, fiquei com raiva. Falei, pô, pelo amor de Deus, entendeu? Mas a gente não sabe o que tá. Eu não sei o que tá passando na cabeça de vocês. Eu sei quando vocês conversam comigo, né? Às vezes é coisa totalmente diferente do que eu tô pensando. Mas é como a vida tá hoje, né? Sabe? Eu acho que esse é o padrão do que eu penso, né? Do que as pessoas estão vivendo hoje. De tantas coisas pra gente consumir, sabe? A gente tá cansado de tanta gente oferecendo coisa pra nós. A gente entra no Instagram e é só venda, só venda, só venda. E aí a gente acha que a pessoa também vai só vender, né? Se bem que eu também preciso sobreviver, né? Não tô falando aqui que eu sou bom mocinho, eu também preciso de gente pra eu sobreviver. Mas assim, eu vejo muito mais além disso. Se eu tivesse realmente só buscando dinheiro, pessoal, eu faria outra coisa, eu acho. Sabe, com tudo que eu sei, não sendo soberbo, mas com tudo que eu sei, seria muito fácil enganar as pessoas. E ficar com as pessoas que eu atendo por muitos anos, né? 1 ano, 2 anos. E eu dou logo tudo na cara. A pessoa me fala, eu já falo. E às vezes ela não gosta e ela não volta mais. Ou às vezes ela gosta demais e ela nem precisa voltar porque já resolveu todo o problema dela numa sessão. Enfim. E isso foi uma das coisas assim que me pegou. Que me pegou e que agora eu tô pensando, pô, por que eu pensei isso sobre ela, né? Será que eu tenho que pensar? Será que eu penso, né, de que as pessoas devem alguma coisa pra mim, por isso que elas têm que ser, porque porque de certa forma eu sou educado, então as outras pessoas também têm que ser educadas comigo? Talvez não, né? Então, na maioria das vezes é aquilo que eu falei pra você, eu vejo Deus o tempo todo me ensinando. Às vezes eu me perco dele, às vezes eu não vejo ele me ensinando, mas depois eu volto e penso, nossa, você quis me ensinar isso, talvez. Será que era isso que era pra eu olhar? E isso é muito louco, né? Talvez eu só seja um maluco aqui falando coisas nada a ver com vocês também. Mas eu vou fazer isso agora em diante. Eu vou fazer vídeos não tão longos, vídeos curtos, pra conversar com vocês e falar sobre o dia a dia. Então quero trazer vídeo todos os dias aqui. Hoje eu não tenho nem script. Não tenho nada. Então às vezes eu vou trazer coisas de igreja católica, às vezes eu vou trazer coisas de espiritista, às vezes eu vou trazer coisa de índio, né? E budista. Porque eu acho que tudo meio que se conversa. Eu vejo a vida como se tudo se conversasse realmente. E uma coisa, pessoal, hoje eu tava escrevendo e eu postei num outro Instagram, um Instagram dark, né? Invisível, que ninguém sabe que existe. Sobre umas escritas minhas e eu queria falar isso pra vocês também. Quero ler aqui rapidinho. Porque eu sempre escrevi assim. E aí, quando eu quebrei, né? Eu vou contar isso pra vocês em outro vídeo, mas quando eu quebrei, tive que mudar de cidade e aí eu me vi vivendo somente de terapia e não, antes eu tinha uma vida totalmente diferente. Eu ganhava dinheiro com outra coisa. E eu sempre escrevia e desde novo eu pegava, às vezes tinha alguma coisa, eu escrevia algumas músicas e ficou escondida, perdi vários cadernos que eu escrevi algumas músicas, tocava violão às vezes sozinho, vinha alguma coisa na minha cabeça, eu escrevia uma música. E eu nunca dei valor pra essas coisas, sabe? Nunca dei valor. E aí, de repente, quando eu comecei a trabalhar somente com terapia, começou a aparecer pessoas assim, parecidas comigo também, e que ganham dinheiro, sabe? E eu falei, pô, e eu comecei a ler, né, como se fosse, eu li Machado de Assis de novo esses dias, e Dom Casmurro, né? Acho que é Dom Casmurro. Não, é outro nome. Memória de Brás Cubas.
Acho que Dom Casmurro nem é do Machado de Assis. Mas Memória de Brás Cubas. E, cara, eu chorei. E aí eu fiquei pensando, será que eu tô ficando maluco? Eu chorei por um livro antigaço, que não é tão antigo também, mas é antigaço. E eu comecei a entender, sabe, Machado de Assis. Falei, como que ele era tão à frente do seu próprio tempo. E aí hoje me veio na cabeça, eu tava tocando violão ontem na casa de um tio nosso aqui. E eu tocando violão e eu vendo que eu tava enferrujado. E aí eu escrevi bem assim. Esses dias, tocando um pouco de violão, meu violão, esse que na maior parte do tempo se vê empoeirado e deixado de lado, até eu conseguir olhar para ele novamente. Vejo que não sou o mesmo quando toco. Esqueço o ritmo, erro os acordes. No compasso que me lembro, o toque começa a ficar bonito. A voz um pouco mais alta para ninguém ver que eu estou enferrujado. E na troca dos acordes, eu me congelo. Naquele momento, tudo parece único, pois me lembro de quando aprendi pela primeira vez aquele sol maior. E depois, para passar para o lá maior, eu demorei muito para a transição. Mas vejo agora enferrujado, errando novamente essa transição de um acorde para outro. E eu busco a transição perfeita, sem que ninguém perceba, ou até mesmo ache bonita. Então eu preciso conciliar os meus dedos com o toque do ritmo da outra mão, que também não pode parar por muito tempo, e minha voz, que precisa estar intacta, sem cortes, e leve, se deleitando com o tom da música. Nessa transição, eu ainda congelado, vejo a minha vida. Uma vida de busca pela música perfeita, que eu mesmo a escrevi, mas que esqueci com facilidade. Então interpreto da melhor forma que escrevi da primeira vez. E esqueço que eu posso reescrevê-la no momento em que eu canto. E que ninguém vai perceber. Já que a música nunca foi apresentada ao mundo, mas que somente eu posso saber a diferença do meu erro e do meu acerto. Pra mim isso aqui, pessoal, sei lá, lendo novamente, foi exatamente o que aconteceu ontem quando eu tava tocando, sabe? Quando a gente troca de um acorde para outro, a gente que toca violão ou toca outro instrumento, a gente quer que seja perfeito, sabe? Pra que ninguém perceba que a gente demorou pra trocar de acorde, porque tem que ser rápido. Mas ao mesmo tempo que tem que ser rápido, você tem que ter uma experiência. Porque tendo experiência, você troca levemente e você sabe aonde seus dedos estão tocando, para daí no outro lado aqui, onde está tocando o ritmo da tua mão, você não se perca. E ao mesmo tempo você está cantando, e a canção ela não pode ter uma oscilação, a canção tem que continuar igual. Tem que continuar o tom, tem que saber o tom. E nessa troca de acorde eu tava cantando e pensando, pô, a troca de acorde pode ser a minha vida. Porque a todo tempo eu tô querendo ser perfeito, a todo tempo eu tô querendo me aperfeiçoar pra mostrar pra alguém que eu sei das coisas ou que eu pareço saber. Mas na verdade eu não sei. E naquela música que eu tava tocando, ela era uma música que eu escrevi. Porque não que seja eu mesmo que tenha escrito aquela música, não é outra pessoa que escreveu. Mas a partir do momento que eu toco com a minha personalidade, muda totalmente a música. Então é como se a gente reescrevesse a música. E na maioria das vezes ninguém tá nem ligando porque você tá cantando, ou se você tá errando, ou se você tá fazendo bonito. Então essa é a nossa vida, sabe? Quando a gente se perde dessa beleza, né? A minha mulher, ela é muito engraçada. Eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito. Eu não tento romantizar tudo, eu romantizo. Às vezes eu tenho que ser mais puxado pro real pra eu ter um chacoalhão. E graças a Deus eu tenho ela, porque ela me dá esse chacoalhão. Mas eu não tento romantizar. Eu acho que Deus deu esse implemento a mais, que pode ser pra alguém uma coisa boa, e pra outras pessoas pode ser uma coisa ruim. Mas eu perdi por muito tempo essa visão de vida.
Por muito tempo não, né? Eu sou novo. Mas até eu chegar aqui, eu achei que isso era errado. Que eu não podia ser assim por eu ser homem. Né? A maioria dos meninos nunca pensou assim. E aí eu fui fechando pra mim aquilo que sou eu. Entende? E não é que agora eu sei quem eu sou, mas é que todos os dias parece que eu lembro do passado totalmente diferente. Agora eu lembro do passado como se tivesse cor. Como se eu visse as coisas com cor e eu tentasse apagar essa cor que existia dentro de mim. Que já passou também, que eu não posso ficar reclamando mais e que não vai mudar nada. Mas que tudo trouxe a minha personalidade para ela ser o que eu sou hoje. E, e, e o que eu tenho agora é justamente o que eu posso fazer, não é? Consegue entender? Às vezes eu vou falando assim com vocês, né, na terapia, quem é atendido por mim sabe disso. E eu falo, será que isso é papo de maluco? E daí a pessoa fala, não, eu tô entendendo. Eu falo, meu Deus do céu, como assim tá entendendo? Eu achei que eu era totalmente maluco. Então é isso. Eu espero, no fundo do meu coração, que essa mulher que me bloqueou aí, que ela seja feliz, pô. E que me ensinou muita coisa também. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. E me mande aqui, deixa uma curtida, se inscreve no canal. E me mande aqui no WhatsApp, o link tá aqui embaixo, pra gente marcar a nossa sessão de terapia gratuita. Até a próxima e tchau.